Muito bom dia para você neste penúltimo, hoje é o penúltimo mês de outubro, dia 30 de outubro de 2020. Que maravilha podermos estar juntos mais uma vez, vivermos mais este dia e saber que Deus tem cuidado de nós. E eu percebo que muitas pessoas têm nos visto e ouvido, graças a Deus por isso. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você já ouviu a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus? Ou talvez você fale assim: eu nunca ouvi a voz de Deus. Como é a voz de Deus? Só um minutinho que a gente vai entender um pouco sobre isso, tá bom? Deus te abençoe neste dia, a você e toda a sua casa, e obrigado por estar conosco, viu? Bom dia, Célia e a família, um abraço para todos vocês. Eu queria convidar você para estarmos orando, porque ouvir a voz de Deus e nós também Ele ouvir a nossa voz, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor está nos dando. Hoje, dia 30 de outubro, um dia lindo que o Senhor já preparou para nós. Nós ainda vamos vivê-lo, mas ele já está todo projetado no céu contigo. Eu quero te agradecer pela minha vida e agradecer pela vida de todos aqueles, ó Deus, que têm acompanhado, ó Deus, as transmissões. Que o Senhor abençoe cada um e a sua casa, livrando-os do mal e do maligno. E a tua palavra, que ela venha falar aos nossos corações neste dia e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ouvir a voz de Deus. Como é a voz de Deus e o que faz a voz de Deus? O devocional da Rádio Transmundial nesse dia vai falar que a voz dele é poderosa. E a Bíblia literalmente fala que ela é poderosa, sim. E olha o que diz o salmista Davi no Salmo de número 29. A voz, versículo de número 3. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja e sobre os mares se ouve a sua voz. Versículo 4. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. E no versículo 7 diz: a voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. 8. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. 9. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu tempo, todos gritam glórias a Deus. E o último versículo deste texto, o penúltimo e o último, 10 e 11. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Amém. Que bom saber que Deus fala conosco. E como ouvir a voz de Deus e como que Deus fala? O salmista começa, e é interessante que sempre ele usa essas figuras, né? Que as árvores louvam o Senhor, que os montes, os mares. E aqui, em especial no capítulo de número 29, a voz do Senhor é ouvida sobre as águas. A voz do Senhor faz isso, faz aquilo, os montes, as árvores. Nós podemos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus se faz ouvida na palavra. A voz de Deus se faz ouvida através da mensagem ministrada pelos líderes, pelas pessoas, né? Por exemplo, hoje você ouvindo a minha oração sempre de estar com vocês neste horário, não é para ouvir a minha voz, mas é em nome de Jesus que Deus possa falar através de mim ao seu coração, levando até você uma mensagem de fé, de esperança e de amor.
E hoje não será diferente, porque quando o salmista Davi encerra este capítulo de número 29, ele diz que o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Ou seja, eu e você que somos pais humanos, terrenos, limitados, falhos, pecadores, nós sabemos dar o melhor para os nossos filhos, ainda mais Deus. Mas ouvir a voz dele, a voz do Senhor, nós podemos ouvi-la através da natureza. Todas as manhãs, quando aqui estou, você ouve, assim como agora, os pássaros cantando, alguns cachorros nossos vizinhos aqui latindo, e o vento soprar, o barulho também das folhas das árvores, não é? Isso tudo é a manifestação do poder e da voz de Deus. Deus fala através da palavra, que é a Bíblia Sagrada. Deus fala através da natureza, como nós dissemos. Deus fala através de pessoas. E existe um episódio que Deus já falou até através de um animal. Deus falou através de uma mula com o servo dele. Não é? A gente fica olhando a história de Balaão, não é? E muitas pessoas falam sobre a mula de Balaão que falou com ele. E Deus falou, alguns personagens bíblicos com quem Deus falou pessoalmente. O primeiro deles é Adão. Adão e Eva. Todos os dias a Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, à tarde, Deus passava ali no jardim do Éden e conversava com Adão. Logo depois nós podemos ver Deus falando com Noé, mais à frente Deus falando com Abraão, com os filhos de Abraão. Existe um episódio muito interessante no capítulo 3 de 1 Samuel, o livro que nós temos que leva o seu nome. Eres, um bom dia para você, meu querido, e outros amigos que estão aqui, né, que eu não estou vendo o nome aqui, mas que Deus abençoe vocês poderosamente. Uma história muito interessante primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, ainda uma criança, né, depois que ele ficou maiorzinho, porque a sua mãe, chamada Ana, ela era uma mulher estéril. E ela sempre chorava, ela sempre falava com Deus, ela sempre se derramava diante de Deus, falando para Deus: Senhor, eu não tenho um filho, eu não tenho uma filha, eu não tenho descendente. E Deus ouviu o grito de socorro daquela mulher. Erenice, um ótimo dia, viu? Que Deus te abençoe também, toda a sua casa. E Deus então, depois que ela concebe, tem o seu filho, e ela então falou para Deus: olha, se o Senhor me der um filho, ele não será meu, eu vou dá-lo, ele é do Senhor, eu vou consagrá-lo ao Senhor. E isso ela cumpriu o voto dela. E é muito interessante que no capítulo 3 de 1 Samuel, esta então criança, que é o filho de Ana, Samuel, ela já estava lá no templo, já estava junto com o sacerdote Eli, né? E ele então, de noite, ele ouve alguém chamando: Samuel, Samuel. E ele vai até o homem de Deus, o profeta Eli, e pergunta se Eli estava chamando. E por 2 vezes Eli fala: não estou te chamando. E na terceira vez Eli entendeu que era a voz de Deus, literalmente falando com Samuel, chamando Samuel. Minha irmã Rita, que Deus abençoe a senhora, um beijo no coração da senhora, viu? Estamos orando por tudo que está acontecendo e Deus vai entrar com providência em nome de Jesus. Literalmente Eli percebeu que era Deus que estava falando com Samuel. Então ele disse para Samuel: Samuel, pode voltar, volta para sua cama. E quando você ouvir novamente, você diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. E é muito interessante isso, porque a voz de Deus, ela traz, eu coloquei agora nesta manhã, dentro da minha linha do tempo, no que eu estou pensando em ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela traz para nós uma tranquilidade. É Ele quem diz para mim e para você. Ele disse para Isaías, capítulo 41, que é o verso que eu tenho na minha vida como o mais belo. Um dia de grande aflição, um dia de grande tribulação, um dia onde eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu abri a Bíblia e falei para Deus:
Deus, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Não é pegar a Bíblia e, igual muitas pessoas falam, Senhor, fala comigo agora e pum. Não é assim. Não foi assim. E Deus veio, queridos, e falou ao meu coração. E Ele fala ao seu coração e eu quero transmitir isso para você neste dia. Ouça a voz de Deus, porque a voz dele traz um bálsamo para as nossas vidas. A voz dele tem poder para acalmar o nosso estresse do dia a dia. E é ele quem diz para mim e para você: não fiquem com medo, Isaías 41, versículo 10. Não fique com medo, pois eu estou com você. Deus falando através de Isaías: não se apavore, porque eu sou o seu Deus. Capítulo 41, versículo 10. É eu quem vou dar força para você, é eu quem vou ajudar você, sou eu quem vou proteger você com a minha mão forte, diz o Senhor. E é Ele quem diz para o inferno sobre você. Você que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que é um filho, uma filha de Deus. Assim como Ele disse naquele dia, logo ali no início de Mateus, capítulo 3, indo para o capítulo de número 4, onde fala sobre a tentação, mas antes do capítulo 3 vai falar sobre o batismo de Jesus. E aí quando Jesus está sendo batizado, o céu, eu gosto de viajar dentro da Bíblia, é como se o céu se abrisse e ouviu-se uma voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria. E isso eu creio piamente a você, que Deus fala isso sobre você, porque Ele mesmo te amou com amor imensurável. A voz dele para você neste dia está dizendo para você: filho, filha, eu te amo. Não tenha medo, porque há uma mãe pode até esquecer-se do filho, daquele filho pequeno, aquele que ela ainda está amamentando. Todavia, eu jamais me esquecerei de ti, ó Israel. E aí eu sempre falo para as pessoas, para você incluir o seu nome. Em vez de ser Israel, como nós já vimos aqui que a Célia está conosco, Célia, Rita, Eris, a Irenice e tantos outros, Dida, tantos outros. Deus, Ele está falando com você hoje. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada diz assim: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então, Deus está falando com você. Ouça a voz de Deus. E Ele está falando para você que te ama, que te quer bem. O texto que nós lemos neste capítulo de número 29, com muita propriedade, Davi, que sabia disso não de ouvir falar, mas por ter experimentado: o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. É o que Deus tem para você. Então, ouça a voz de Deus, que diz que te ama e tem muito prazer na sua vida. Você que dá alegria ao coração de Deus. Olha, que você tenha um dia lindo. Um beijo no seu coração, que a boa mão de Deus seja com você, que os seus ouvidos estejam atentos à voz dele e que você nunca desista, mesmo que as situações estejam difíceis. Ele está dizendo para você que está com você. Mesmo que o homem venha te abandonar, o ser humano, venha deixar você de lado, mas ele diz: eu jamais vou deixar você, jamais vou te abandonar, jamais vou deixar você em segundo plano, porque Ele te ama. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente final de semana, um término de outubro maravilhoso, uma chegada de novembro
abençoadíssima e que esse novo mês que está aí às portas para chegar seja um mês de grandes realizações na sua vida e que você possa ouvir a voz de Deus dizendo, assim como uma canção da nossa irmã Ana Paula: vem, filho amado, vem pros meus braços descansar. Ele tem todo o prazer em cuidar de você. Então ouça a voz dele dizendo para você que o ama. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde do mal e do maligno e que você tenha um dia pleno na presença dele. Tchau, tchau.